Boa tarde, estamos em mais um Ação e Reação, nesta segunda-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, você aí, grande Santo Antônio, dia do turista, temos que tratar bem o turista, e dia do aniversário do bairro do Marapé, o bairro Marapé do nosso Padre Chiquinho, dessa comunidade pujante de Santos, né? Hoje temos vários assuntos aqui, podemos falar do trânsito livre na aula santista, podemos falar da queda do Brasil ontem diante do Peru, ou seja, 1-0 Peru, um gol de mão. Isso que dá, né? O presidente Marco Polo não pode sair do Brasil, não tem representação à CBF. O Dunga jogando igual 2010, um futebol arcaico. Então, realmente é isso mesmo. E o Santos surpreendendo, ganhando de 2-0 lá no Arruda, do Santa Cruz, a molecada começando a jogar bem. Corinthians derrotado pelo Palmeiras. Também tivemos aquele atentado ontem em Orlando, numa boate GLS. Um atentado que matou 50 pessoas e mais 53 feridos. E também a repercussão aí do motorista, a família do motorista que conduziu aquele ônibus na região de Mogi Bertioga, e a família do motorista dizendo que o motorista era bom. E, na verdade, o abaixo-assinado que teve não foi para a saída do motorista porque ele era imprudente, e sim porque ele queria cobrar os horários certinhos, né, da saída dos alunos. Então, vários assuntos hoje, né? João, meu primeiro, boa tarde. O João Vilela, comentarista, advogado e empresário aqui de Santos. É um prazer ter você aqui nessa segunda-feira gelada em Santos, né? O João tá cheio de agasalho aqui, chegou com um agasalho de couro fala aí. Do calor senegalês, agora é frio norueguês, seu Filete? Vamos dizer frio norueguês. Frio norueguês. Mas boa tarde a todos, boa tarde, Filete. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, assim, tem muito assunto essa semana, muita coisa nova. Tivemos o trânsito livre na hora da praia, queria saber a opinião daqui a pouco do Dr. Vicente Cassione também chegando nos nossos estúdios. A questão também do atentado, onde o americano fica com medo de vir para o Brasil, né? De pegar uma dengue, uma zika, e lá aquele atentado em Orlando, que é uma cidade calma, onde muitos brasileiros vão passear na Flórida, né? Então, muitos brasileiros vão ver os golfinhos da Flórida, vão passear nos parques lá, e Orlando com essa tragédia, 50 mortes e 53 feridos. Tivemos também o Santos ontem que ganhou, né, doutor Cassione? Ganhou de 2-0 lá no Arruda. E tivemos o problema da Mogi Bertioga, como eu estava falando aqui, onde a família do motorista disse que o motorista era 15 anos, era firme, mas que queriam tirá-lo porque ele obrigava as pessoas a ir embora no horário, né? E às vezes a faculdade tem elevador, uma dúvida com o professor, não dá para sair todo mundo junto, né? Então, realmente, são as questões da semana. Cassione, é um prazer ter mais uma vez no programa, né? Cassione que chegou alegre aqui, todo de preto, os homens de preto, Cassione? Não, é coincidência mesmo. Pra gente ficar mais magro de preto, estava né? mais fácil para pegar no armário. Um abraço ao João, um abraço a você. Obrigado, Cassione. Aos caríssimos telespectadores. E uma curiosidade só aqui. Acabei de receber um WhatsApp do meu filho, um WhatsApp do Luciano. Um abraço pro Luciano. Luciano Vicentinho também, gente bacana, a sua filha. Graças a Deus. Ele tem aqui uma tabela oficial, as temperaturas. Santos, 9 graus. Isso foi de manhã. 9 graus. Tinha até pinguim. Anchorage, no Alasca, lá no norte, quase no Polo Norte. Não é verão, né? 12. Vladivostok, na Sibéria, 12. Mesmo sendo verão, se você for para a Sibéria, aquilo é gelo. Gelo. O Alasca é quase tudo gelo, iceberg. É círculo polar, né? 9. Então... E seu filho passou um exemplo bom, que o senhor sempre gosta de falar que o esquimó vinha passando, ele não faz desse jeito, né? Não. O senhor sempre usa o exemplo que, quando tem uma coisa errada, se o esquimó vier aqui, que ele não conhece civilização, ele não faz desse jeito, né? Não faz. Cassione, se o esquimó olhar isso aqui hoje, ele não vai entender nada também. Deixa eu pôr o senhor na... Deixa eu poupar o João, o senhor vai ser o primeiro. Trânsito livre para a Orla Santista. Queria saber a sua opinião. Ontem o trânsito foi interrompido na praia, da Ana Costa até Conselheiro Nebias, né? Para lazer, estava meio frio, não tinha tanta gente, mas tinha tênis de mesa, o pessoal correndo e tal. O senhor acha que é uma medida importante? Ou o senhor entende que não é ideal parar a praia? Ou o senhor acha que no domingo, como imitando o Rio de Janeiro, as pessoas na praia
Cassiane? As pessoas ali, as mães com seus filhos, tomando sozinho, brinquedos para criança, enfim. Então, o trânsito ficou parado, não tinha trânsito na Costa Conselheiro. Na sua opinião, se o senhor fosse prefeito, tal, é uma atitude legal ou o senhor é contra? Eu não estava em Santos ontem, eu vim de uma viagem feita desde Bento Rodrigues, ao lado de Mariana, onde houve a tragédia, Minas Gerais, maior tragédia ecológica da história do Brasil, e fomos até a Foz do Rio Doce, no mar. Bom. Numa reportagem feita pela minha mulher, que é uma produtora de matéria de reportagem para... A sua esposa tem prêmio sobre isso, né? Ela faz as reportagens importantes, passa na Europa, enfim, né? Então fomos lá, eu também, de certa maneira colaborei carregando o tripé da máquina. Eu tenho certeza que o senhor colaborou com a sua inteligência com mais coisa também, mas vamos falar que o senhor foi o carregador do tripé e do celular. Auxiliar do carregador do tripé da máquina do cinegrafista. Bom, e então, por coincidência, ontem de manhã, nós fizemos o trecho da orla de Vitória, do hotel até o aeroporto. Eles fecham todos os domingos a Avenida da Praia, que lembra a de Florianópolis, que lembra a de Santos, que lembra as do Rio de Janeiro. Vitória é bem parecido, né? Muito parecido. E fecham completamente uma das pistas. E todo mundo está satisfeito. Então, sabendo fazer as coisas de forma organizada, dando alternativas para o trânsito, tendo um monitoramento da CET nas ruas. Agora, se você faz uma feira na Francisco Glicério, se você faz a interdição da hora da praia, se você impede não sei o quê por causa do VLT, e aí o motorista tem que cada vez ir mais para o fundo. Ambulância, tudo aí complica, né? Complica. Eu acho a ideia boa, desde que ela seja inteligente na ideia e na prática ela seja eficiente. Lembrar também que na Zona Noroeste, João, a Avenida Afonso Schmitz, na Areia Branca, também teve interditada para o trânsito, no trecho da Nossa Senhora de Fátima e a rua César Augusto de Castro Rios, né? Então, não é só na Zona Leste, a Zona Noroeste também teve esse lazer. Não há dúvida que quanto mais as pessoas puderem utilizar, andar, passear pela cidade, aproveitar pelo lazer e não ter a presença dos carros, sempre é muito mais gostoso. Mas eu vejo uma forma muito preocupante, exatamente da forma que o Dr. Vicente colocou agora, da execução. A ideia é perfeita. Claro, nós podemos até a cidade inteira sem carro seria perfeito, mas a execução é complicada. Eu vi ontem, eu saí justamente no horário, e o que acontece? A Avenida da Praia até na costa, parada, o trânsito completamente parado. Quem vem do São Vicente, né? Quem vem São Vicente São contra a praia. Exatamente. E aí, aquele pedaço que vem entre o canal 1, canal 2, completamente parado. Nós temos que lembrar que as ambulâncias que vêm todo o litoral sul passam por ali. Não tem outra opção. É o que o doutor Vicente colocou. Aí tem a feira, aí tem a obra do VLT, aí tem... Não dá. Qual a opção que você dá? Não dá para você viver... e as pessoas precisam se deslocar. Eu falei das ambulâncias porque é algo mais grave. Mas as pessoas precisam se deslocar. Eu acho perfeito. Não pode restringir, na minha opinião, o morador ou a visita do morador que vai visitá-lo. Você não pode restringir a pessoa que vai visitar a sua casa de poder chegar na sua casa de alguma forma. Graças a Deus, ontem estava um dia ensolarado, gostoso, que as pessoas podem parar e até andando. Mas temos que pensar nos idosos, cadeirantes, pessoas que têm deficiência locomotora. Temos que pensar uma coisa um pouco maior. Não é simplesmente, vou fechar e pronto. Poderia ter feito no emissário submarino também, né? Poderia ser fechado parcialmente, até uma coisa um pouco menor, na minha opinião. E nós temos o Jardim da Praia também. Nós temos um jardim que realmente... Tem o emissário submarino, né? É algo que a gente pode utilizar para o lazer, talvez um pouco mais bem ajustado, algumas coisas do jardim. O emissário? O emissário, sem dúvida. Mas o emissário é que está o problema, Filete. A questão da segurança no emissário é assustadora. É assustadora. Nós temos que tomar cuidado.
Está tendo muito problema no emissário. Melhorou até até o policiamento, né? Põe no dia, no evento. Bom, tem que pôr. É pela localização, né? Mas está muito complicado. A gente pegar sábado normalmente, sábado à noite é muito complicado. A gente vê os Passou casos no canal que 1 aí, acontecem. naquela faixa ali é complicado, né? O Brasil hoje é complicado, Não, mas em infelizmente. termos de praia, né? Sim, mas ali fica um lugar mais ermo, com pouca vigilância. E mesmo lugares com maior vigilância, você não vê a atitude. Infelizmente, eu não consigo ver a atitude realmente, doutor Vicente. Um dia participei do encontro sobre segurança aqui em Santos e falaram, mas a gente não pode ser politicamente incorreto. Isso vindo da polícia. Falei, policial não tem que ser politicamente correto, tem que ser legalmente correto. Eu não sei nem o que o senhor pensa sobre isso, mas eu não consigo ver um policial tendo que ser politicamente correto, senão pode tudo, né? Porque politicamente correto é quase aquele, não, tá bom, então pode tudo. Tem que ser legalmente correto, não vejo dessa forma. E nós temos que tomar muito cuidado com a questão da segurança, principalmente na nossa cidade. Minha maior preocupação hoje na nossa cidade, já te falei isso da outra vez, é a questão da segurança. E não podemos deixar que um evento que eu acho importante, bacana, mas tomar um certo cuidado na execução, sem dúvida. Só para corretíssima a sua colocação, só para terminar a minha visão a respeito disso. Santos tem, todo mundo sabe disso, primeiro Santos é plana, numa grande parte, exceção feita aos morros, que não preciso dizer que são elevados, e a zona noroeste, que é rebaixada e que tem promessas seculares de que vai ser, um dia isso vai ser resolvido, e todo mundo só diz isso em eleição. Santos é uma cidade plana. E Santos tem paralelas, ou quase paralelas, à Avenida da Praia, que são, todo mundo sabe, Floriano Peixoto, tá certo? Certo. Primeiro Barão de Penedo, que vai do Orquidário até o Canaã. Floriano Peixoto, que vai até a Praça da Independência. Depois você tem Galeão Carvalhal. Depois você tem Governador Pedro de Toledo. Depois você tem Epitácio Pessoa. Pois bem, isto é uma avenida, são avenidas de mão única. De mão única. Mais para dentro, você tem Francisco Glicério, também vindo desde Orquidário até a Conselheiro. Da Conselheiro até o fim, praticamente, você tem Afonso Pena. Afonso Pena. Você tem Rodrigues Alves mais adiante. Pedro Lessa. Você tem a Pedro Lessa. Então é uma cidade que tem paralelas que, monitoradas naquele dia do evento, pelos agentes da CET, porque quando você tem um evento, o semáforo é secundário. O semáforo tem que ceder lugar ao homem na esquina monitorando o trânsito. Ou seja, no Canal 2 ontem tinha que ter um fluxo rápido para poder virar pela Floriano, Claro. para poder ir para Afonso Pena, ou no caso do Glicério, enfim. Claro, se você tem um trânsito no horário de rush, de todo mundo no fim da tarde, que vem do trabalho e vem pelo túnel para ganhar ali as ruas, a da Santa Casa, a que vai para Ana Costa, etc. O que tinha que ter no semáforo da Rangel Pestana? Ou era manual, ou é a CET sinalizando com a mão. Porque onde é que está o maior trânsito naquele momento? Vindo da cidade. Centro Praia. Tá certo ou não? Então, o agente não é só para multar. O agente não é só para punir. O agente, ele é para fiscalizar e conduzir, abrir os gargalos e assim por diante. Daí que eu digo, todas as ideias maravilhosas que eu conheço na vida que dão errado porque há uma distância entre a beleza da ideia e a porcaria da execução. Tá certo. Cassiano, também tivemos nessa semana, ontem aquele tiroteio, né? A morte de 50 pessoas na Boate Pulse em Orlando, né? 50 pessoas morreram e 53 feridas. O soldado do califado,
né? Osmar Matem, de 29 anos, acabou cometendo essa tragédia. Segundo sua família, ele era um cara violento com a esposa, né? Com a ex-esposa, e também ele tinha revolta de gays se beijando. E essa boate é GLBT, né? Realmente é uma coisa muito triste, né? E eu brigo até que o americano estava com medo de vir aqui no Brasil pegar uma dengue, uma zika, né? Mas eles também estão tendo problema no país dele, a gente fica muito triste, né? E foi uma comoção nacional, né, Cassione? Mas me chamou a atenção, e eu costumo ser politicamente incorreto na visão daqueles que se acham politicamente corretos, repetindo o que todo mundo quer que seja repetido. Eu não nasci para repetir o que os outros acham que tem que ser dito como cartilha. Já era difícil para mim no tempo do vovó ver a ave é de vovó. Esse negócio de repetir as coisas das cartilhas, claro, por isso que eu aprendi a ler sozinho. Quando a professora, eu entrei no colégio, ela viu que eu já sabia ler, porque eu aprendi a ler de outro jeito. O que foi uma frase, uma explicação sobre o que aconteceu ontem, me chamou a atenção e serve para que todos nós possamos refletir. Eu não estou, por enquanto, dizendo senão isto. O sujeito disse o seguinte: todo mundo tem o direito de ser L, T, G, B, G, F, H, o que ele quiser na vida. Todo mundo. Até hétero, eu tenho o direito de ser. Daqui a pouco esse direito hétero vai ser meio complicado, hein, Cassione? Mas eu não tenho obrigação de, porque eu sou hétero, eu tenho que combater quem é homossexual. Com certeza. De jeito nenhum. Até aí, isto não é ser politicamente correto. Isto é ser humano, é ser justo, não é? É ser sensato. O que disse esse assassino dos Estados Unidos, que é, na verdade, um monstro para fazer o que fez, mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sou contra nenhum deles, nem os lésbicos, as lésbicas, os transexuais, os homossexuais. Ele disse, é uma questão de comportamento, ele disse. É uma questão de postura. Isto é, se você vir um casal homossexual se beijando escandalosamente, se amassando ou transando no meio da rua, não interessa se eles são héteros. Isto não é postura, isto não é conduta, isto não é, tanto que isto é considerado um atentado aos costumes. Ora, se os costumes passarem a ser, todo mundo transa na rua, beija na rua, escandaliza na rua, faz o que quer, onde quiser, se os costumes passarem a ser assim, então não vai haver mais problema. Então, o que ele disse é, nós somos contra os costumes, a forma de comportamento, muitas vezes escandalosa, muitas vezes ostensiva, muitas vezes provocativa, que determinados grupos sociais têm, não é só do ponto de vista sexual, não. Gente que atua em outras áreas, em outras militâncias. Você não é obrigado, numa sociedade, a fazer com que aceitar que as minorias não é, façam o que queiram. As regras são feitas para todos nós. Então, ele disse uma coisa, não estou justificando de jeito nenhum, o que ele fez é um absurdo, ao contrário, eu estou criticando a crítica que se faz a quem critica o abuso, o escândalo, o exibicionismo
não é? E começa a criar uma provocação social. Eu não preciso dizer, eu tenho o orgulho hétero. Mas que orgulho hétero? Não tem orgulho hétero nenhum. Eu sou um homem como outro qualquer. Tem que ter orgulho hétero. Por quê? Orgulho feminino. Por que orgulho feminino? Você nasce do jeito que é e não tem que ter orgulho de escolher o seu gênero ou a sua orientação sexual. Fica na sua, cada um de nós. Eu não vou ficar cantando de galo que eu sou macho, que eu sou hétero. Eu não preciso dizer isso. Não há razão para você ter orgulho. Você tem que ter orgulho das boas ações, do bom comportamento que você tem, daquilo que você faz de bom para a sociedade, daquilo que você faz pela sua família, pelo seu país, pelos seus amigos, pelas entidades em que você atua. Isso são coisas que dão orgulho. Agora, orgulho de nascer homossexual, ou de nascer heterossexual, ou de nascer transexual. Orgulho por quê? E é isso que cria a provocação, porque essas coisas pegam os malucos pela frente, que acabam fazendo o que esse monstro fez ontem. Tá certo ou não? Quem discordar do que eu estou dizendo, peço apenas que respeite a minha opinião, como eu tenho respeitado a vida inteira, até aqueles que têm orgulho de serem o que são, e eu não vejo razão nenhuma para ter orgulho. Eu sou o Vicente Cassione. Quando me perguntam lá no hotel sexo masculino, ninguém me pergunta orientação sexual. Pergunta sexo masculino. A mulher põe lá F, feminino. Não tem por que eu ter orgulho, a minha natureza. Agora, se alguém, tendo a sua natureza, escolhe ter uma orientação sexual, respeite-se. Cada um tem o direito de ser o que quiser. Agora, quando você faz paradas, faz manifestações, faz exibicionismo e cria um grande orgulho em cima disso, junta essa coisa, esse orgulho, essa flama, e vamos para a rua derrubar governos. Aí sim a gente vai ter orgulho. Cada um é o que é. Não precisa ter orgulho do que é. Eu não tenho orgulho de ser advogado, eu não tenho orgulho de ser homem, eu não tenho orgulho. Se tivesse mulher, não teria orgulho. Se fosse gay, não teria orgulho. Não são razões de orgulho, são razões de sermos o que somos. Assim a gente não provoca esses malucos que são extremados, são extremistas, são radicais. João, essa questão ontem, uma tristeza, o mundo encara 50 vítimas, 103 vítimas, né? 50 vítimas fatais. Eu queria colocar alguns pontos que eu acho bem importantes. Primeiro, ele está sendo monitorado já pelo FBI desde 2013. Esse cara sendo monitorado pelo FBI, ele conseguiu comprar legalmente uma R-15. O que se faz com uma R-15? Horas, é uma arma para guerra. Como é que você compra? Nesse ponto eu concordo com o presidente americano Barack Obama, que tem que restringir essa questão. Porque nos Estados Unidos é muito comum você comprar arma no supermercado. Não há, eles se apoiam nas leis americanas, se não me engano, na primeira emenda, da liberdade de poder fazer o que quiser praticamente e poder comprar arma. Tudo bem, até um certo limite, eu não vejo tanta. No Brasil, eu acho até necessário, para falar a verdade, porque os bandidos estão armados com as mesmas R-15 e acontecem essas barbaridades a cada minuto no nosso país. Se bobear, são terroristas, muito mais terroristas que esses que estão nos outros lugares. Mas voltando ao lugar, ele é monitorado pelo FBI desde 2013. Ele foi 2 vezes interceptado pelo FBI. Ele consegue comprar uma munição complexa, que é uma munição cara, uma munição era para ser extremamente restrita. Compra uma arma que é uma arma de poder bélico absurdo, uma R-15 de poder bélico absurdo. E eu não vejo que ele seja do Estado Islâmico. Eu não vejo. Porque a forma que ele utilizou, dentro de uma boate, chama pouquíssima atenção. O Estado Islâmico gosta de mostrar o quê? Um negócio que você teve em Paris também, que foi, mas são os lobos solitários, né? Mas eu não ligaria para o 9-1 antes. Não é forma deles. Estão se aproveitando. O Estado Islâmico agora, não, foi nosso mesmo. Ele falou que é nosso, ele se aproveita disso.
É bom para ele. Acharam um cara maluco lá para fazer o serviço. Entrou no nosso trabalho Mas aqui. pode ter certeza que não é. Essa questão de atingir algumas pessoas, pode ser orientação sexual, eu acho de uma infantilidade, não vou falar infantilidade, porque infantilidade, as crianças são muito mais inteligentes do que isso, tamanha. Porque eu não consigo ver o que altera na vida de uma pessoa, outra pessoa, ter uma outra vontade. Aliás, deve ter milhares de pessoas que você olha na rua e não importa o que ela faz na vida privada dela, a quatro paredes ou da forma que ela quiser. Ali naquela boate, não era uma boate específica para pessoa que gosta, tem sexos diferentes e gosta de outras coisas que não são talvez a parte mais comum. Eu nunca falaria a parte mais normal, porque é normal, claro que é normal. Convencional. Mas o convencional, homem e a mulher, aquele negócio todo. Mas é uma boate para isso, para um lugar discreto, um lugar, tudo bem. E eu não vejo, até permita discordar bem parcialmente, doutor Vicente, o que eu vejo do orgulho gay é que a gente passou a humanidade inteira apedrejando as pessoas que têm uma outra orientação. Eu vejo uma coisa difícil, às vezes a pessoa nasce. Eu já conheci algumas pessoas que elas nascem com uma outra vontade, não é nem que serem gay. João, deixa eu te interromper, só para te dizer o seguinte. Você disse algumas coisas aí que depois, na minha idade, eu sou esquecido. Eu não vou lembrar, e aí eu não vou poder responder para a gente poder debater. Você disse que as pessoas não têm que se importar com as vontades que as outras pessoas têm. Não, eu falei que elas não têm a mesma veja bem, vontade de um racista nasce como homem. Não. Nasce como homem, ela não consegue se portar como a sociedade diz que o homem tem que ser. Mas então tudo bem. Então você usou a expressão mal usada, porque você disse textualmente o seguinte: as pessoas, é a infantilidade de se importar com a vontade que as outras pessoas têm. O racismo é inadmissível, é uma vontade que algumas pessoas têm. Por isso é que existem as leis. Sim. Tem gente que é homicida, tem gente que é estuprador. A vontade dele é ser. Não, você tem que ter regras na sociedade para coibir isso. Segundo lugar, que você falou, foi numa boate. Foi numa boate como foi o Bataclan, em Paris. Sim, o mundo inteiro falou disso durante 2 meses. Acontecendo nos Estados Unidos, numa boate, acontece e o mundo inteiro está falando nisso. Então, não é preciso que você jogue uma bomba em Hiroshima, talvez tenha menos repercussão do que você fazer o que esse cara fez nessa boate. Até porque Holanda é uma cidade muito pacata, né? Claro. Holanda é uma cidade de cucaracha, de brasileiro, de peruano, de hispânico, né? Exatamente. A terceira coisa importante, além dessas duas que eu coloquei, você disse assim, o sujeito compra arma no supermercado, como é que pode isso? Ainda mais uma R15. Meu Deus, hoje tem R15. Há 30 anos o cara comprava um Colt 45 ou ele comprava o Smith Wesson, que é o que tinha. Isto é, a cultura americana, a cultura dos Estados Unidos, é uma cultura que você não desfaz de um dia para o outro. É uma cultura de ter sido civilizado na base do Colt 45, na base do duelo no meio da rua, na base da conquista do Oeste, porque para sair daqui, onde vieram os peregrinos, no Mayflower, para chegar do outro lado do Pacífico, o que foi uma verdadeira um genocídio. As pessoas se matavam. Aquilo não é filme de cinema. O Sting defende os índios aqui, mas lá eles mataram índio pra cacete. Mataram os índios, fizeram uma guerra civil terrível, que foi o norte contra o sul, praticaram o racismo, exterminaram negros. Então, a cultura americana, ter uma arma é absolutamente natural. Por isso é que vende no supermercado. Sim, porque se não fosse natural, não venderia em lugar nenhum. Eles foram acostumados a isso. E mais, foram acostumados à guerra. Por quê? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra... Eu estou falando depois da Revolução, da Guerra Civil Americana.
Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra do não sei da onde. Eles são beligerantes, eles são acostumados a isto. Então, que você tenha lá um camarada que é ou não é do Estado Islâmico, é o de menos. O problema é que em qualquer país do mundo pode ter, sim, um louco que, porque discorde da orientação sexual de alguém, vá lá e mate. Mas no caso dele, ele não disse, eu sou contra os homossexuais, eu sou contra as lésbicas. O que me chamou a atenção é que desta vez foi dito, e aí eu dou razão, talvez nem seja Estado Islâmico, ele disse, eu sou contra os costumes, o espalhafato, o exibicionismo, o aparato, quer dizer, o comportamento público. Então, muda de figura um pouco. Não é que eu estou o que eu vejo, doutor Vicente, assim, é que eu vejo uma desproporcionalidade. Uma arma de guerra, daqui a pouco eles vão poder comprar uma bomba atômica no supermercado. E já tem gente que fabrica isso em casa. Mas é algo que você não é uma pessoa que está sendo monitorada pelo FBI, já 2 vezes monitorada pelo FBI, poder comprar legalmente uma arma de guerra. É um erro, né? Então ele vai poder comprar um tanque de guerra, ele vai poder comprar algumas coisas, e aí sim vira uma barbárie. O que eu falei em relação ao comportamento das pessoas, e essa afirmação da pessoa que tem uma vontade diferente, vamos pensar dessa forma, a pessoa nasce com corpo de homem e quer ser mulher, nasce com corpo de mulher, quer ser homem, ou não quer nem ser gay. Às vezes a pessoa quer ser do outro, os seus transexuais. Não é nem querer ser, às vezes se sente. O querer ser é no sentido de se sente, sem dúvida. Também, desequilíbrio, né? Mas não sei se desequilíbrio, Tem os casos que sim. Pode ser, mas eu não entendo para saber dessa forma. O que eu digo é o seguinte, se não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, estão pregando o amor, eu não vejo problema nenhum. Em relação a se beijar na rua, que o problema do rapaz parece que foi que ele viu 2 homens se beijando há um tempo atrás e ficou chocado com aquilo e, pelo que até agora se sabe, ficou revoltado com aquilo. Eu vejo tanto um homem se beijar com a mulher como um homem se beijar com outro homem, uma mulher se beijar com outro homem. Essa naturalidade que nós vamos ter que aceitar daqui para frente, porque, por isso que eu vejo assim, eu sou contra uma parada gay. Também sou contra. Eu acho que é um exibicionismo desnecessário. Claro. Agora, a pessoa se autoafirmar e falar, olha, porque nós tivemos um processo durante a cultura inteira do homem, até hoje, a sociedade inteira, em todas as religiões praticamente, abominando isso. Matando os homossexuais. Nem sempre. As pessoas... Na Grécia, por exemplo, o homossexualismo era absolutamente natural. Do homem, da mulher nem tanto. Do Império Romano era absolutamente natural. Tanto que você tem vasos pré-históricos. Não, sem dúvida. Com figuras, inclusive, de relação sexual de homem com homem. Mas está um pouco distante do que a gente tem atualmente, do que a igreja da Idade Média colocou, e eram queimados na fogueira, mas se fazia... Que não é coisa também que flor que se cheire, o que não, a igreja fez. Claro que não, claro que não. É o que o Estado Islâmico está querendo fazer agora. A verdade é isso. Agora, o que a gente tem que notar é o seguinte, só uma coisa muito simples. As pessoas faziam isso antes, dentro da própria igreja. E fazem isso. Ou tem essa Veja a pedofilia. A pedofilia é pior ainda, muito pior que qualquer coisa que se possa imaginar. Falar. Eu acho que é um dos piores crimes que existem na humanidade é a pedofilia. Agora, o que eu vejo assim, as pessoas têm que entender que hoje as pessoas têm esse direito a casar. Hoje você tem o direito a casar o homem com homem, a mulher com mulher. Mas o Cassiano não falou que era contra o direito. Não estou falando que ele falou que, por exemplo, eu estou falando que as pessoas se autoafirmam hoje de uma forma um pouco mais exaltada, vamos dizer assim, porque elas querem demonstrar e afirmar esse direito. Como aconteceu com as mulheres no começo dos anos 30, que elas queriam se afirmar e poder votar, por exemplo. Elas também não podiam. Você pensar hoje, se a gente pensar puder imaginar hoje, hoje em lugares como a Arábia Saudita, a mulher não pode dirigir, não pode pegar um táxi e sentar com o marido ao lado ou o homem ao lado.
Então, imagina você mulher não poder dirigir. Mas, João, o que o Vicente Cassione falou... É uma questão... Vamos supor que ela gostar a mulher gosta de sadomasoquismo. Ela vai fazer no quarto com o marido dela concordo, lá. Filete, Agora, mas é o que eu às vezes você está com uma criança isso. de 5 anos, e eu tenho muitos amigos gays, tenho amigos Filete, homossexuais e o que eu tal. tô falando Agora é você isso. está na rua com seu filho de 5 anos, vê 2 homens se beijando. Ele te Então, pergunta, mas, o que é Filete, isso? vai ser Não, tanto vai quanto ser. o homem e a mulher. Mas o Cassione não é contra isso. Ele Não só tô acha falando que que ele é esse contra, eu tô exibicionismo pega os extremos, os radicais, os xiitas, e vai dar problema. Se de repente você pegar uma mulher, começar O xiita dá problema qualquer coisa. Tá, mas se você pegar uma mulher e começar... O xiita, qualquer João, coisa que você fizer, se você pegar uma mulher na dá rua problema. e começar a dar chicotada nela e ela estiver gostando, é uma coisa que vai afrontar a sociedade. Então, o que o Vicente Cassione falou, talvez daqui a 10, 20 anos o mundo tenha preparado para isso. Mas hoje não tem uma preparação. Aí pega um radical, vê 2 caras se beijando... O radical, qualquer coisa serve, Filete. Qualquer coisa, o radical é radical. Então. O radical, ele é contra a nossa cultura ocidental em relação à questão que eles têm esse pensamento. Agora, se lá no Afeganistão, que parece que os pais deles são do Afeganistão, não é assim, não tem esse comportamento, vai para lá. Para que fazer isso nos Estados Unidos, que tem um comportamento mais liberal? Mas lá também tem muito homossexualismo no Afeganistão também, né? Deve ter, mas Enrustido. é mais coibido o negócio. E nos Estados Unidos também tem bastante. Mas ninguém é contra, né, Cassiano? Todo mundo é a favor. O problema é o seu exibicionismo, Claro. que pega os radicais e aí Por isso acontece... eu comecei falando que eu não sou a favor da parada gay. Mas eu sou favorável a pessoa ter os mesmos direitos e as mesmas formas, só isso. A minha grande crítica aos Estados Unidos, eles começaram como é que eles eram chamados? Vocês lembram? Os pilgrims, né? Os peregrinos. Como é que eles eram? Os puritanos. Eram os holandeses, né, na realidade. Começaram com os holandeses. Puritanos. Não era assim que eles eram chamados? É lógico. Os puritanos. Eu tenho um pouco medo do puritano, porque sempre por trás de alguns puritanos, você tem os falsos puritanos. Aquele sujeito que fala, não, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. E etc. pratica. E pratica às escondidas. Ótimo. Se todos os puritanos, hipócritas, que são, na verdade, não puritanos, fizerem isso entre 4 paredes, tudo vai funcionar bem. O que acaba acontecendo é que o mundo tem muita gente louca. São 7 bilhões de pessoas, você tem que ter pelo menos 1% de 7 bilhões, o que daria 70 milhões de pessoas. Espalhados. De loucos. Estou por baixo, hein? 1% tá pouco, hein, Cassiano? 1%. Se misturar com droga, com alcoolismo, passa bastante, hein? Tá certo? Então, se você tem louco para tudo, claro, você não vai dizer, já que nós temos 70 milhões de loucos no mundo, 1% só, vamos garantir o direito de eles fazerem as suas loucuras todas. Evidente que não. A sociedade não se sustenta. Nós estamos preparando o mundo para pior, porque ninguém me diga que o mundo de hoje é melhor do que o mundo de início do século XX, 1900. Não é. Se você disser, não, mas o fim do Império Romano, na época do Calígula, aquela decadência absoluta, claro, é cíclico. Você teve a Idade Média das Trevas, aquilo foi uma coisa horrorosa, um mal terrível. E tem o Renascimento. Depois veio o Renascimento, a Renascença. Aí vieram os grandes gênios da arte, da pintura, da escultura, do pensamento. Depois, cai tudo no buraco outra vez. Quando cai no buraco, é que as pessoas percebem que caíram no buraco. Aí veio o quê? Veio o iluminismo. Vieram as ideias, não é? Do século XIX e do século XVIII. Com os grandes pensadores, etc. Veio a Revolução Francesa, veio a Revolução da Independência Americana, com os grandes pensadores, Thomas Jefferson, para falar dos americanos. José Bonifácio. E os franceses que todos conheciam, e o José Bonifácio, que ainda acabou de receber agora o nosso santista, José Bonifácio, recebeu em Florença o título de ter sido um dos precursores
dos direitos humanos no mundo vamos dizer, moderno, no mundo moderno. Então, o homem faz isso, é que nem eletrocardiograma, né? Você vê o desenho do eletrocardiograma, é assim, né? Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A única coisa que a gente sabe é que o homem é imutável. Tem horas em que a grande maioria melhora e tem horas que a grande maioria piora. Isso, infelizmente, acontece. Há momentos em que o pensamento dominante é um pensamento mais sadio, menos conflitante, mais fraterno, mais educado, mais compreensivo, menos beligerante, né? E há momentos em que a gente vê o que vê. Agora, quando você começa a misturar cultura, aí o que o negócio complica. Porque a cultura dos árabes, que estão lá há 4.000 anos, egípcios, os que estão entre o Tigre e o Eufrates, né? Os iraquianos, os iranianos, que eram os persas, e assim por diante, eles tinham uma cultura e não se interpenetravam, mas às vezes se interpenetravam. Foram as cruzadas católicas lá invadir, estavam quietos no canto deles. Mas eles, por sua vez, invadiram a Europa e tomaram conta da Espanha e de Portugal por 800 anos, que foi a invasão dos mouros. Então, o homem, para ficar bem nítido, é o seguinte: os cães são os cães desde que os cães existem. Não tem mudança de comportamento, não oscilam. O homem é o único animal que não deu certo, segundo Milor Fernandes, fazendo humor, porque muitos homens e mulheres e os tais que têm orientação sexual diferente deram certo. Mas, de uma maneira geral, o homem é o mais complicado, porque é o que pensa de forma mais clara. Por que ele pensa de forma mais clara? Porque o cachorro olha para você, você lê nos olhinhos dele o que ele sente, o que ele pensa, o que ele quer. O homem abre a boca e fala. O homem escreve. O homem tem uma comunicação que o cão não tem tão direta. E pior, o cão não mente, porque ele tem lá uma antena atrás dele que mexe, dependendo do que ele está sentindo. Nós não temos, cortaram o nosso rabo. Exatamente. Se a gente tivesse o nosso rabo funcionando, meu Deus do céu, como o mundo seria melhor, viu? E antes do intervalo, Cassione, você falou dos puritanos e eu lembrei, né, que entre os abolicionistas, né, entre o Tiradentes, no caso, ele, quando foi, né, o Lula falou que ele foi crucificado, mas quando ele foi enforcado, né, cada um dos seus pedaços foi esquartejado e foi colocado nas divisas de Minas, né? Um dos inconfidentes fugiu do Brasil para a África e Portugal, né? E lá ele conheceu a filha do maior escravocrata do mundo, o cara que tinha navios negreiros. E ele ficou lá, casou com ela e tal. Quando o pai dele, o seu sogro, morreu, ele se tornou escravocrata e ele comandava os navios que traziam escravos para o Brasil. E lembrando de José Bonifácio, que liberou 200 escravos, e um escravo na época custava como de 50 a 60 mil. 200, eu fiz um cálculo rápido aqui, são 10 milhões. Então é como ele liberou 10 milhões, que o escravo era uma mercadoria na época, né? E ele, mostrando a sua bondade, toda a sua inteligência, liberou 200 escravos. Ou seja, ele liberou como se fosse 10 milhões, né? Então, antes da abolição. Antes da abolição, exatamente. Agora, o que pouca gente sabe, e aí que eu digo que é preciso estudar a história, a escravidão não foi feita apenas pelos brancos. Os negros riquíssimos que havia naquela altura na África enriqueceram, construíram grandes núcleos de comunidades, inclusive, altamente ricas, vendendo seus irmãos negros. É para mostrar que o homem é o homem, não depende de cor, de coisa. Ele é bom, ele pode ser negro, pode ser branco, amarelo, vermelho, não importa. Quando ele é bom, ele é bom. Todo mundo só fala dos brancos que escravizaram, mas esquecem que quem vendia
e ficaram riquíssimos. Está na história, quem duvidar. São os negros. No mínimo no Google, que é hoje o grande livro de história da humanidade. Põe lá, negros escravocratas, vai aparecer. Vai aparecer. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Ah, esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nessa segunda-feira. Segunda-feira que, como meu amigo Luciano Cassione comentou aqui, estamos com 9 graus, né? Temperatura na praia, 9 graus de manhã, né? Sensação térmica de 5, de 4, né? Falo dos nossos apoiadores aqui. Um abraço pessoal do Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue para 3228 8000. Faça com mais que 500 mil pessoas na região. Plano de Assistência Familiar Ozan. www.ozan.com.br. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Lá comidas maravilhosas, todas feitas na hora. O Nelson, que é São Paulino, está chateado. São Paulo tomou um sacode no gelado Morumbi no sábado à noite, 2-1 para o Atlético Paranaense. Vejam aí,
vários pratos. Hoje o João vai pagar o almoço lá pra gente, né? O João tá com uma folguinha hoje à tarde, né? Vamos lá, Filete. Entendeu? Vai pagar o almoço. Rua Lobo Viana 89. E também o meu amigo Paulo, que é corintiano, né? Quando roubam contra o Corinthians, ele não fala nada. Mas ontem que teve um gol no final do jogo lá, um gol esquisito, Palmeiras 1-0, o Tite já reclamou, né, Cassione? O Tite, quando jogou com o Curitiba, que o juiz pôs até 60, até 52, não tem problema. Agora, quando toma um golzinho no final meio discutido, reclama, né? É o velho ditado que a gente está cansado de repetir. A pimenta nos olhos dos outros, né? É refresco. Sempre assim. João, a Flávia é a favor do trânsito livre na praia, o Jorge é contra, ele considera que você tem razão, o Ricardo é a favor, acho que as pessoas têm que ter lazer, né? Precisa de mais atitude, e a Vilma falou que o programa está muito bom, Vilma de São Vicente, e que realmente temos que fazer os eventos, mas temos que se preocupar com a cidade também, como o Cassione, você falou, controlar as avenidas, né? A ideia é ótima, só a questão da, como o Cassione colocou perfeitamente, a execução, que tem que ser primorosa nessas horas de tráfego, realmente. E o Nelson Rodrigues falando que eu não falei da mãe dele, da dona Dilma Rodrigues, que também na Água Perrier, que o Nelson coloca aqui no programa, né? Essa questão agora do Janot, que ele solicita que a denúncia contra o Lula e o Delcídio seja enviada a Moro. É uma notícia aí que pode complicar a vida do Lula, né? Pode complicar, vamos ver o que acontece em relação a esse foro privilegiado que o Lula tem, muito estranho na minha opinião, porque o Teori segurou ele lá, e ele está lá seguro. Eu acho muito estranho o STF, porque ele não condena ninguém. Eu não sei quanto tempo faz, se não me engano, são 1.300 dias, se não me engano, ou mais, que está a denúncia lá do Renan. Fica lá. E fica lá. Eles sentam em cima do processo. Nesse período, o Moro condenou uma porção. O Moro condenou até agora 105 pessoas. O STF, nenhuma. É muito estranho esse sistema. São indicados, que é né? utilizado. Porque assim, eu vejo como foro prerrogativa de função, como algo da função. Se você não tem mais a função, você remete novamente ao juiz de primeiro grau, quase como uma coisa automática. Agora, tá essa discussão, deixa investigar. Se não tiver nada a temer, não há problema nenhum. Qual que é o medo das pessoas de serem investigadas? Todo mundo pode ser investigado, eu posso ser investigado. E poderosos estão ameaçando a Lava Jato. E se o juiz entender que tem alguma coisa, se o Ministério Público entender que tem alguma coisa contra, que se torne realmente uma ação. Se não tiver, com todo o direito de defesa. Eu não consigo ver essa demagogia no Brasil. Porque é fulano, porque é ciclano, todo mundo tem que ser igual. Agora, foro de prerrogativa de função tem que ser por causa da função. Que função que o Lula teve? Nenhuma, na minha opinião, nesse governo, a não ser fora do governo, né? Função teve várias, mas não teve nenhuma função oficial. Agora, ficam sentando em cima do processo, manda logo para um juiz e resolve. Agora, fica essa indefinição. O grande problema do Brasil hoje é indefinição. Não importa se o fulano é culpado, se não é, isso que vai definir a justiça. Agora, fica nessa indefinição política no Brasil, esse problema econômico que nós temos, a população passando uma situação complicadíssima, as empresas não querem, no fundo é isso, as empresas não querem hoje colocar dinheiro no Brasil, porque não sabe o que vai acontecer, cada dia uma novidade. No Brasil, a regra, né, que a regra depois da tempestade, até o Dr. Cassione colocou perfeitamente, que a história é movida em ciclos, né? A hora que está um ciclo maior, depois cai. Mas eu vejo que no Brasil... Mas é no Brasil, né, João? Ao contrário a Microsoft comprou o LinkedIn hoje por 26 milhões. É uma coisa... parece uma onda, né? Os picos e os vales. No Brasil parece realmente as pontas de uma forma um pouco mais abrupta. Obtusa. Né? Você tem realmente uma questão muito rápida de mudança. E depois da tempestade, normalmente nos outros lugares vem a bonança. Aqui no Brasil, depois da tempestade, vem mais tempestade às vezes. Muito mais tempestade. E eu vejo isso de uma forma muito difícil que nós estamos passando na situação do Brasil. Nós temos 2 presidentes hoje. Aliás, quando é feita agora a inauguração de placas de obras, uns colocam que é da Dilma, outros colocam que é o Temer. Não sabem nem quem é o presidente. Hoje nós temos 2 presidentes. Coitado, tiraram o aviãozinho da Dilma, né? Ela quer ficar passeando, né? Pois é. E aí, o que acontece? Nós temos um sistema muito caro. É muito caro nós termos um presidente
2 é muito mais caro. Nós vamos definir logo essa situação. Nós não podemos mais deixar o país nessa situação, Filete. É algo que chegamos a um limite. A população precisa de trabalho, precisa de emprego, as empresas precisam investir, crescer, ter segurança de investir para crescer. É a única forma. Se a gente não mudar isso no país, e há só para terminar, há uma insegurança em relação aos políticos absurda hoje. As pessoas ficam realmente olhando, todo mundo ali é culpado. E o político é necessário para o país funcionar. Quando você não gosta de política, você vai ser comandado pelos que gostam. Isso já é uma frase muito antiga. Cassione, temos pouco tempo aqui, lembrando que a economia do mundo funciona, né? O Google tem o Facebook e a Microsoft comprou o LinkedIn hoje por 22 bilhões. 22 bilhões de dólares, 22 bilhões e 600. Então, quer dizer, está funcionando, né? Estão comprando, estão vendendo, né? Eu digo só uma coisa que parece coisa de débil mental. Nós avançamos, às vezes, tão longe que depois, quando queremos voltar, não tem volta. Nós estamos hoje dependentes de redes sociais que têm todo esse poder, que não é preciso dizer, toda a informação, toda a interinformação, tudo aquilo que você tem hoje de conhecimento, a comunicação que vale para os negócios, que vale para a ciência, que vale para todo tipo de atividade. Eu pergunto o seguinte: como é que hoje você pode fazer o mundo voltar para a idade da pedra? Se der um ataque de loucura nesses sujeitos que só raciocinam com uns dólares na cabeça e que têm interesses que servem aos que fazem guerras, interesses que servem aos que fazem civilizações, que produzem armas, interesses que servem aos que produzem armas, bebidas. Muito bem. Se eles desligarem por 15 dias toda essa coisa, o mundo volta para as cavernas. Você imagina para onde a gente está indo. As pessoas não param para pensar. Alguém diz, isto jamais vai acontecer. Como jamais vai acontecer? Cadê a civilização grega? Onde está a civilização romana? Os incas. Onde estão os assírios? Os babilônicos? Os incas. Os incas, os maias, os astecas. As civilizações não acabaram? Naquele tempo não tinha internet, acabaram de outro jeito. Hoje, você desligou o botão, meu velho, ficou sem internet, ficou sem comunicação, o mundo volta para a idade da pedra rapidamente. E eu quero que nesse instante, se voltar, eu não esteja lá, para não ter que ficar usando a clava na cabeça dos outros, entendeu? É melhor eu já estar fora desse mundo há muito tempo, porque é o que vai acabar acontecendo. Porque há muitas clavas eletrônicas hoje batendo na cabeça do mundo e o mundo não se percebe, não se apercebe do que está acontecendo. Evoluímos ou estamos indo para um ponto que é mais um passo à frente, é o abismo. Então volta tudo para o conhecer e para a Barça, né? Como era antigamente, né? Bom, temos que finalizar o programa. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã passaremos as fotos do evento onde o Paulo Eduardo Costa, que é comentarista aqui, foi homenageado na Câmara Municipal de São Vicente. Boa tarde, doutor Cassione. Boa tarde a vocês. João. Muito obrigado a todos, obrigado, Filete. Só para uma informação bem rápida, a cada bebê que nasce são vendidos 10 mil smartphones, para colaborar com o que o senhor acabou de colocar. Você imagina só. Já diziam que informação é poder. Boa tarde a todos e fique com Deus e com a extensa programação da TV Com.